Se você é aficionado por motos ou simplesmente gosta de ver veículos futuristas, com certeza vai gostar dos modelos que separamos para este episódio. A BMW Motorrad Vision Next 100 deixou de ser apenas um conceito e chegou ao mundo real. E o grande diferencial desta moto futurista é que o piloto nunca perde o equilíbrio. A moto da BMW simplesmente não cai. Este modelo foi desenhado e construído para marcar o centenário da BMW e mostrar aos fãs e usuários tudo o que se pode esperar da marca nos próximos 100 anos. Para desenhar e criar essa moto, que parece ter vindo diretamente do futuro, Edgar Harwick, juntamente com a sua equipe de design, imaginaram como seria o mundo em 2130. Foi pensando nisso que a BMW elaborou e projetou o veículo BMW Motorrad Vision Next 100, que em tradução literal seria algo como a visão dos próximos 100 anos. Os sistemas de assistência garantem o equilíbrio perfeito, permitindo que a moto permaneça estável durante toda a condução e também quando estiver parada. Isso aumenta a segurança do motorista. Também torna mais fácil para os iniciantes, porque eles são conduzidos com segurança em todas as situações de pilotagem e simplesmente não podem cair. Mas os motociclistas experientes também tiram vantagem com o alto equilíbrio, porque a moto fica ainda mais ágil, tornando a pilotagem ainda mais dinâmica. O quadro é flexível e permite manobras de direção sem as juntas que atualmente são comuns em motos. Se o guidão for movido, todo o quadro muda de forma e facilita a mudança de direção. Dependendo da situação do trânsito, as forças necessárias para isso variam. Com esta moto, as manobras de direção são especialmente fáceis em paradas, enquanto o chassi é bem firme em altas velocidades. O Lazaret LMV 496 é um veículo alucinante do engenheiro mecânico francês Ludovic Lazaret, e essa é a única hoverbike que funciona como uma moto real. Além de sua característica de desafiar a gravidade, há mais razões pelas quais vale a pena considerar o modelo movido a jato. Na rodovia, a moto é movida por um motor elétrico com autonomia de 100 km aproximadamente. Para flutuar, ela usa 4 motores a jato horizontais. Cada um deles pode gerar 1.300 cavalos de potência, permitindo que a moto flutue por até 10 minutos. As turbinas a jato são movidas a querosene. Enquanto está voando, o motor elétrico não gasta energia. Para voar, basta apertar um botão e observar as rodas se moverem dinamicamente de uma posição ereta para uma posição horizontal. A transformação é concluída em 60 segundos. Em caso de avaria durante a viagem, as rodas contêm paraquedas de abertura rápida. Segundo o fabricante, a LMV 496 é uma motocicleta projetada para acomodar qualquer piloto, sendo possível transportar até 1.000 kg. A moto faz uso da tecnologia TFX, que fornece amortecedores em motos adaptados ao peso corporal do motorista e à maneira de dirigir. Ludovic Lazaret e os seus engenheiros usaram o composto de carbono Kevlar para a carroceria da moto. Este material híbrido consiste em uma combinação de ambos os materiais para formar um material ainda mais resistente. Enquanto a fibra de carbono fornece rigidez e resistência, a aramida Kevlar suporta impactos e é resistente a fraturas. Foram fabricadas apenas 5 motos desse modelo. Sim, uma dessas motos voadoras pode ser sua se você estiver disposto a gastar até $500 mil para adquirir uma. Esta impressionante Yamaha Motoroid é uma moto elétrica e semi-autônoma com inteligência artificial. Apesar de ainda ser um conceito, a fabricante promete uma moto que será capaz de levantar e ir até o seu dono sozinha, além de ajudar na condução por meio de telerobótica. Além de tecnologia que elimina a necessidade de cabos e atua por eletrônica para recursos como aceleração, frenagem e condução, há também belas rodas de carbono impressas em 3D. Outra tecnologia fascinante incorporada na Motoroid é o recurso eletrônico na sigla AMCES, Active Mass Center Control System, responsável por estabilizar o veículo, atuando constantemente no centro de gravidade para ajudar no equilíbrio do conjunto homem-máquina. Não por acaso,
caso, as baterias de íon de lítio foram posicionadas exatamente no eixo do AMCES para servirem como contrapeso na estrutura, formando uma espécie de lastro tecnológico. Por meio dessa tecnologia, o veículo de duas rodas consegue inclusive recolher o pezinho, levantar e ir até o seu dono sozinha, desde que em baixas velocidades. Não bastassem todas essas inovações, a Motoroid faz ainda uso de inteligência artificial para reconhecer a face do seu proprietário. A mágica acontece porque a moto traz uma câmera biométrica que trabalha em conjunto com um sistema de inteligência artificial para identificar o rosto do seu dono, bem como ligar e deixar o motor elétrico funcionando esperando para partir. Essa moto parece ter saído de um filme de ficção científica, e quando deixar de ser um conceito e se tornar totalmente funcional, o piloto será literalmente abraçado pela carenagem que eles chamam de Viva. Ela é equipada com o que os japoneses chamam de Haptic Devices, acessório que recria a sensação de toque aplicando forças, vibrações ou movimentos ao usuário. Tudo para trazer uma interação ao que eles chamam de dois seres vivos, o humano e a máquina. Quem assistiu o filme O Legado de Tron com certeza vai se lembrar das cenas do filme futurista ao ver essa moto que existe no mundo real, mas ao invés de deixar rastros de luz por onde ela passa, assim como no filme que se passa no mundo digital, a moto impressionante foi criada no mundo real por alguns fabricantes de veículos personalizados, como o Parker Brothers Concepts. As primeiras iterações rodavam com motores Suzuki 996 cilindradas, mas logo foram seguidas por um modelo elétrico conhecido como Shannon, disponível em duas versões diferentes. O Shannon carrega em 3 horas e alcança velocidades máximas de 110 km por hora. A moto foi vendida a partir de $55 mil, um preço bem salgado, mas que com certeza vale a pena para os fãs desse tipo de personalização. A reconhecida fabricante eslovena de escapamentos esportivos Akrapovic parece que está disposta a surpreender o mercado mundial das duas rodas com o lançamento do seu primeiro protótipo de moto, a Full Moon, desenvolvida em parceria com a customizadora local Dream Machine Motorcycles. O modelo foi apresentado ao público no exótico salão Custom Bike Show na Alemanha. O conceito Full Moon, que traduzido para o BR fica lua cheia, é um protótipo futurista com design que combina uma frente minimalista e uma traseira bem carenada, fazendo uma incursão entre os modelos aventureiros para longas viagens. A roda dianteira de alumínio se destaca pelo seu protuberante tamanho de 30 polegadas. Segundo o fabricante, o protótipo Full Moon vem equipado com um motor V-Twin de 1524 cm3. Ainda não se sabe se a proposta da Akrapovic é testar a reação do público para uma moto da marca, mas o fato é que a empresa conquistou a atenção dos amantes de veículos de duas rodas. Alpha é o nome desta moto conceito tão impressionante quanto a história por trás da sua construção, pois ela foi criada pela dupla mais improvável, um mecânico old school de Utah e um designer de Istambul. O designer turco Mehmet Durak Erdem desenhou a BMW Alpha Concept inspirado pela moto lendária do piloto Bon Wiley e publicou nas redes sociais. O conceito chegou até o americano Mark Atkinson, um mecânico que constrói motores como passatempo, e quando eu digo constrói, quero dizer que ele literalmente fabrica cada peça do zero, desde as manivelas, bielas até os pistões. Ansioso para ver aquela moto com os seus próprios olhos, mas sem conseguir contatar o design, Mark decidiu dar início à fabricação por conta própria, até que um dia, depois de muita insistência do mecânico, Mehmet o respondeu. Dali em diante, a dupla passou a se comunicar e compartilhar ideias sobre a Alpha todos os dias. De Utah a Istambul, com 9 horas de diferença no relógio, Mehmet e Mark trabalhavam para deixar o conceito ainda mais impressionante. Para o corpo da moto, Mark escolheu um material inusitado, basalto. Assim como a fibra de carbono, o basalto também pode ser transformado em fibras, com as quais se fazem uma malha. É um material muito incomum, mas muito bonito. A Alpha não passa de um conceito, não é uma moto real da BMW, mas é fantástico ver que há pessoas capazes de construir algo assim na sua própria garagem. E mais fantástico ainda, saber que a moto é fruto da colaboração independente de duas pessoas morando de lados opostos do mundo. E isso tudo graças à internet.
Aqui não vamos falar exatamente de uma moto, mas sim de uma tecnologia desenvolvida pela Honda para suas motos que realmente é impressionante. Trata-se do Honda Riding Assist, que faz com que a moto apareça sozinha, sem piloto, se equilibrando tranquilamente. Isso sem contar a função Siga-me, que literalmente faz a moto seguir uma pessoa após o acionamento de um botão como se fosse um animal de estimação. É basicamente o mesmo conceito dos carros autônomos, ou com sistemas capazes de estacionarem sozinhos ou retornarem ao motorista. No caso das motos, essa tecnologia é ainda mais interessante, porque obviamente é preciso que ela consiga se equilibrar. Segundo a Honda, a tecnologia foi desenvolvida por meio de sua pesquisa com robôs humanoides. A marca japonesa explicou que a moto se equilibra automaticamente para situações de velocidade ultra baixa que exigem atenção do motociclista para o equilíbrio, como engarrafamentos ou partidas e paradas. Riding Assist E, como indica o E no final do nome, é impulsionada por um motor elétrico e está nos planos da Honda para as suas futuras motos e carros. Para mostrar na prática que realmente evoluiu, a Honda usou uma moto bem maior e com uma pegada futurista. O Riding Assist 2.0 utiliza um sistema de braço oscilante independente para equilibrar a moto em baixa velocidade ou quando estiver parada. No vídeo divulgado pela empresa, vemos um piloto sentado confortavelmente na moto sem usar as mãos para manter o equilíbrio ou os pés para dar apoio. A Honda também mostrou a evolução do sistema durante a pilotagem da moto, ainda que em baixa velocidade, mas mostrando as manobras complicadas em baixa sem usar freio, como se estivesse fazendo o número 8, por exemplo. Será que este seria o sistema embrião de uma moto autônoma? Num cenário perfeito, como nos carros, não precisaria da intervenção humana para ser conduzida, bastaria subir e andar até onde quisesse. O designer dinamarquês Daniel Kenneth projetou um modelo híbrido para uma Ducati, com bateria substituível e 2 cilindros. O conceito chamado de Ducati Ghost pretende seguir o termo híbrido por 2 vias, ou seja, por um lado, através do acionamento que promove o desempenho híbrido usando um motor elétrico e um motor de combustão de 2 cilindros. Por outro, através da condução elétrica na cidade e do desempenho de um motor de combustão terrestre. Além disso, há outra curiosidade. A embreagem deve permitir que os motores funcionem de forma independente um do outro. Neste sentido, o motor paralelo de combustão é o gerador das baterias, enquanto o motor elétrico move a Ghost. A forquilha do tipo trapezoidal com garfos e o amortecedor são parafusados na sua espinha dorsal, enquanto o próprio braço oscilante é parafusado na carcaça do motor elétrico. As metades do guidão também são parafusadas no ponto de articulação superior do mesmo mecanismo da forquilha e possuem um display digital. A forma do tanque fictício e a rabeta são inspiradas diretamente nas Ducati mais recentes. A roda de disco de carbono está em um cubo raiado e o sistema de frenagem conta com 2 discos à frente que acompanham o diâmetro das rodas. Kenneth projetou as baterias em forma de caixa para serem removidas e brincou com a ideia de poder trocar baterias vazias por cheias nas concessionárias da fabricante. Se este conceito algum dia se tornará real, não dá para saber. Entretanto, é uma grande inspiração para futuras motos da Ducati. Esse outro modelo da Lazarette é uma motocicleta diferente, trata-se do modelo LM410, mas esse fato fica ofuscado quando você observa esse veículo que tem a capacidade para deitar em curvas, graças às 2 rodas na parte dianteira que são acopladas a um complexo dispositivo hidráulico que mantém as 4 rodas grudadas no chão mesmo nas inclinações. Toda a estrutura é feita artesanalmente em alumínio e ela é equipada com o motor da Yamaha R1 e desenvolvida pelo customizador francês Ludovic Lazarette. E ela não é apenas uma moto para fazer sucesso em fotos, ela foi fabricada e disponibilizada. São 10 unidades equipadas com motor tetracilindro de 1000 cm3 da Yamaha YZF R1. Essa belezinha realmente está à venda ao público. Ela sai por um valor aproximadamente de 100 mil euros. Obrigado por chegar até aqui neste vídeo e até o próximo.